Era uma tarde nublada quando um grupo de amigos decidiu explorar a floresta que cercava a pequena cidade onde moravam. Lucas, Júlia, Pedro e Ana eram inseparáveis desde a infância e estavam ansiosos por uma aventura. A trilha que escolheram os levaria até um rio escondido, famoso por sua beleza e tranquilidade. No entanto, naquela tarde, a tranquilidade estava longe de ser o que encontrariam. Enquanto caminhavam pela mata, a vegetação parecia se fechar cada vez mais, e o ar ficou pesado, quase opressivo. Ana foi a primeira a notar algo estranho. Sombras se moviam entre as árvores, mas sempre que ela olhava diretamente, não havia nada. Inquieta, comentou com os outros, mas riram, dizendo que era só imaginação. Primeiro encontro com o inexplicável. Ao avançarem pela trilha, Pedro de repente parou, os olhos fixos em algo à frente. "Vocês estão vendo aquilo?" perguntou, apontando para a estrada de terra que se cruzava com a trilha. O grupo seguiu seu olhar e, para seu espanto, viram um caixão antigo, de madeira escura, atravessado na estrada, bloqueando o caminho. "De onde isso veio?" questionou Júlia, o medo na voz. O caixão parecia estar ali há muito tempo, mas o local era isolado demais para algo assim aparecer do nada. Pedro, que sempre foi o mais corajoso, deu alguns passos hesitantes em direção ao caixão, mas antes que pudesse chegar perto, algo estranho aconteceu. O caixão simplesmente desapareceu. Não se moveu ou foi retirado, ele apenas deixou de existir, como se nunca tivesse estado lá. O grupo ficou em silêncio, sem entender o que acabará de acontecer. "Precisamos sair daqui", disse Ana, mas os outros estavam curiosos demais para recuar. Decidiram continuar, achando que era algum tipo de ilusão ou brincadeira de mau gosto. A descoberta do rio. Finalmente, chegaram ao rio. A água fluía lentamente, quase silenciosa, e uma névoa fina cobria a superfície. Enquanto tentavam recuperar a calma, Júlia apontou para a margem oposta. "Vocês estão vendo aquilo?" perguntou novamente, com um tom de pavor na voz. Na margem oposta, uma figura indistinta parecia estar de pé, meio escondida na névoa. Seus contornos eram indefinidos, como se a névoa estivesse viva e moldando sua forma. Mas o que mais chamou a atenção foi que a figura parecia estar os observando. O grupo estava paralisado de medo. O que era aquela figura? Era uma pessoa? Um espírito? Antes que pudessem chegar a uma conclusão, a figura desapareceu tão repentinamente quanto o caixão. O estranho encontro com a rede. Decididos a explorar mais, mesmo que o medo crescesse dentro deles, seguiram ao longo da margem do rio. Foi quando Lucas viu algo que o fez parar abruptamente. Entre duas árvores, havia uma rede armada, balançando suavemente como se alguém acabasse de sair dela. "Isso é estranho", disse Lucas, aproximando-se da rede. A rede parecia velha, desgastada pelo tempo, mas não havia sinal de ninguém por perto. O silêncio era perturbador, e à medida que Lucas estendeu a mão para tocar a rede, ela simplesmente desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. "Isso não é natural", sussurrou Júlia, sentindo o pânico tomar conta. O grupo estava oficialmente em pânico. O que era esse lugar? Por que coisas apareciam e desapareciam tão misteriosamente? O símbolo na árvore. Enquanto tentavam encontrar um caminho de volta, começaram a ouvir sussurros, como se a própria floresta estivesse viva, observando-os. As vozes eram indistintas, mas perturbadoras. Lucas tropeçou e caiu, rolando até parar aos pés de uma árvore enorme. Quando se levantou, viu algo que fez seu sangue gelar. Gravado na casca da árvore, havia um símbolo estranho, um círculo com linhas entrelaçadas em seu interior. Ele reconheceu o símbolo de antigas lendas contadas por sua avó, que falava de um espírito guardião do rio, um ser que protegia o lugar de intrusos e punia aqueles que ousassem desafiar seu domínio. As vozes agora eram ensurdecedoras, parecendo rir deles, como se fossem meros brinquedos em um jogo cruel. Desesperados, o grupo correu pela floresta, mas cada caminho parecia levá-los de volta ao rio, que agora parecia segui-los, sempre perto demais. As vozes na névoa.
Enquanto tentavam entender o significado do símbolo, a névoa ao redor deles começou a se intensificar, se adensando de forma anormal, tornando difícil enxergar a poucos metros de distância. De repente, as vozes que antes eram sussurros distantes começaram a se tornar mais claras, como se estivessem muito próximas. Lucas, Júlia, Ana, Pedro. As vozes sussurravam seus nomes, uma a uma, como se algo ou alguém estivesse os chamando. Pedro tentou gritar de volta, perguntando quem estava lá, mas sua voz foi engolida pelo silêncio que seguiu. Todos congelaram, incapazes de mover um músculo. As vozes então mudaram, tornando-se mais agudas e desesperadas, como se estivessem pedindo ajuda. Socorro! Por favor, nos ajude! As vozes pareciam vir de todas as direções, e o grupo se deu conta de que estavam sendo cercados por algo invisível. A ponte de madeira. Sem saber o que mais fazer, decidiram continuar se movendo, esperando encontrar uma saída. Foi então que avistaram uma ponte de madeira que cruzava o rio. Ela parecia antiga, com tábuas desgastadas e musgo cobrindo parte de sua superfície. Algo na ponte parecia convidativo, mas também extremamente perigoso. Pedro foi o primeiro a pisar na ponte, testando sua estabilidade. No entanto, assim que deu o segundo passo, ouviu um estalo alto, e uma das tábuas cedeu, quase fazendo-o cair no rio abaixo. Júlia gritou para que ele voltasse, mas ele insistiu em continuar, acreditando que a ponte era a única forma de sair dali. Conforme atravessavam a ponte, um som de render começou a crescer, como se a estrutura estivesse prestes a desabar. Quando chegaram ao meio, a névoa ao redor deles começou a se agitar, formando figuras indistintas que pareciam se aproximar, mas desapareciam antes de poderem ser identificadas. Finalmente, quando o último deles pisou na margem oposta, a ponte desabou com um estrondo, levando consigo qualquer esperança de retorno. A aparição no rio. Assim que se distanciaram da ponte, algo chamou a atenção de Ana. Na água do rio, agora turva e revolta, ela viu algo flutuando, parecia ser uma figura humana. O grupo se aproximou cautelosamente, tentando enxergar através da névoa e das sombras. A figura parecia ser um homem, vestindo roupas antigas, talvez de outra época, mas seus olhos estavam fechados e seu corpo parecia estar submerso há muito tempo. Ele está vivo? Perguntou Júlia, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a figura abriu os olhos abruptamente e os encarou. O grupo deu um salto para trás, e, em um piscar de olhos, a figura foi puxada para baixo da água, desaparecendo sem deixar rastros. A estranha processão. Chocados com o que acabaram de presenciar, começaram a correr ao longo da margem do rio, tentando encontrar um caminho de volta. Foi então que ouviram o som de passos rítmicos, como se várias pessoas estivessem marchando em uníssono. Quando se viraram para olhar, viram uma procissão de figuras encapuzadas, movendo-se lentamente entre as árvores. As figuras carregavam velas, cujas chamas tremeluziam, mas não pareciam iluminar nada ao seu redor. A fuga desesperada. Quando finalmente encontraram um caminho que parecia diferente, o sol já havia se posto, e a noite envolvia a floresta em completa escuridão. A névoa que antes pairava sobre o rio agora estava por toda parte, tornando difícil enxergar a poucos metros à frente. Mas, de alguma forma, conseguiram encontrar a saída da floresta. Exaustos, cobertos de suor e ainda em choque, os amigos saíram da mata, mas algo dentro deles havia mudado para sempre. As visões que tiveram, os sons que ouviram, e o que quer que estivesse naquela floresta os marcariam para o resto de suas vidas. De volta à cidade, nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquele dia. O Rio do Silêncio tornou-se um lugar proibido, conhecido apenas nas histórias sussurradas pelos moradores. A floresta, uma vez vista como um refúgio tranquilo, agora era evitada por todos. O que quer que habitasse aquele lugar, não queria ser incomodado. E os que ousaram fazê-lo, nunca mais foram os mesmos.